Como é que eu mostro meu look, Amanda? Será que você fica em pé? Deve ter cortado a minha cabeça. Eu preciso mostrar isso daqui, porque, tipo, é muito legal essa roupa. Tem 1 minuto de costas, 1 minuto de frente. Oi, pessoal. Meu nome é Nicolas Gomes e esse é o segundo vlog desse canal. Bom, para quem não me conhece, tem um primeiro vlog onde eu vou falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre o momento que eu tô vivendo na minha vida. Se o primeiro eu tava sem roteiro, esse aqui eu tô sem roteiro -1, assim. Quem assistiu o primeiro vídeo, lá eu falo, né, que eu sou ator, e aí eu fui trabalhar como assistente de direção no cinema, e agora eu tô tentando retomar esse lugar do ator pela necessidade de um espaço criativo, que tem a ver também com esse canal, com isso que eu tô me propondo a fazer agora. E aí, nesse momento, eu preciso gravar um monólogo, porque eu tenho que atualizar material e tal, não sei o quê. Então eu estou atrás desse monólogo que eu também não consigo encontrar, porque eu tenho que encontrar meu perfil, achar um monólogo que fale sobre mim, para que eu me mostre como ator, mas também sendo quem eu sou, porque daí os produtores de elenco querem me ver. Enfim, é uma coisa engraçada assim do mercado, meio que às vezes eu acho meio loucura, mas ao mesmo tempo é o mercado e se eu quero estar nele eu vou ter que fazer. É, E aí nessa busca eu só fico pensando cada vez mais como realmente é um lugar muito louco esse mercado da atuação nesse sentido, né? Porque o trabalho do ator é um trabalho muito do dia a dia, né? É um trabalho que você deveria se formar, e aí assim, gente, minha cabeça é muito louca, né? Mas eu acho que você deveria se formar, e aí você tem um espaço, uma empresa onde vocês, a gente, nós, atores, iríamos todo dia das 8 às 18 trabalhar, todos os dias ensaiar, participar de processos criativos, que um pouco é o que as companhias de teatro fazem, é, o que as pessoas que vivem de teatro tentam fazer, né? Que é uma vida que no Brasil é muito difícil e que a maioria das pessoas não conseguem viver dessa realidade. E daí quando você não consegue entrar nessa realidade, você está em casa tentando, então fazendo teste para publicidade, onde você recebe um texto minúsculo e aí você se grava sozinho em casa, sem uma direção, sem entender muito bem o que o diretor quer, ou você tem que gravar um monólogo, que daí é você falando pro nada, ou você tem alguém, um amigo, mãe, pai, para fazer réplica, mas não é um diálogo verdadeiro, o que não é a realidade da cena, porque enfim, a atuação acontece na cena, na troca com o outro. Enfim, são esses paradoxos da atuação também que eu tô vivendo aí. E aí, eu tava agora vestindo o meu look para filmar, e aí eu pus tá um calor danado em São Paulo, mas eu achei que não funcionava. E aí eu coloquei essa blusa aqui de lã, que eu garimpei no brechó, que é um uniforme da Marinha dos Estados Unidos. Foi um brechó em Nova York. E aí eu lembrei de uma coisa que eu vi há um tempo atrás, que eu achei muito interessante. Uma pesquisadora, o nome dela é Heidi Allen, xará da Heidi Sophie. Surgiu uma curiosidade dela porque no Torá, o Torá proíbe o uso simultâneo de linho e lã. E aí ela foi tentar se aprofundar para entender do que eles estavam falando. E ela usou um aparelho agrícola para medir, que mede a energia dos alimentos, ela usou o mesmo aparelho para medir a energia dos tecidos. E aí ela pegou as frequências. Então, por exemplo, a lã e o linho têm a mesma frequência, que é 5.000. E aí o algodão orgânico tem 100, a seda tem 10. E aí eles acham que os métodos hoje utilizados para a produção da seda que fez essa redução. E tecidos como poliéster, nylon, eles têm uma frequência tipo 0. E aí, quando a gente fala de corpo e a gente está falando de tudo que existe no mundo, a gente está falando de energia, a gente está falando de vibração. E aí eu vou entrar nesse momento dessas coisas que eu acredito, meio místicas e, enfim, dê o nome que você quiser. E o corpo humano também tem uma vibração. E a nossa vibração, a nossa frequência, ela é em torno de 100, mais ou menos. Então, o que ela vai dizer na pesquisa é que, assim, quando você usa tecidos orgânicos, tecidos naturais, fibras naturais, você ou equaliza a sua frequência, então você fica numa frequência, tipo, se você veste um algodão cru, você está numa frequência muito parecida com a do nosso corpo, então você equaliza essa frequência, ou você vai elevar essa frequência, por exemplo, usando um tecido como o linho e como a lã. E aí, quando você usa lã e linho junto, eles têm a mesma frequência e essas frequências, elas se anulam. E é por isso que no Torá, e eu acho que está na Bíblia, inclusive, então essa ideia vem daí, pelo menos segundo a pesquisa
da Heidi Allen. Eu acho muito interessante porque realmente, quando você usa um algodão, um tecido orgânico, quando você usa linho, tem uma energia diferente, né? Eu não sei, pelo menos isso pra mim, assim, eu me sinto muito mais confortável do que usar um tecido sintético que parece que às vezes pinica, incomoda. Eu não sei, eu acho que para mim faz muito sentido. E se pode elevar a nossa vibração, se pode aumentar a frequência do que a gente está vibrando, cara, eu acho que vale super a pena. Isso é uma coisa que tem me deixado mais atento na hora de comprar roupas, assim, eu acho que para além de uma questão de qualidade, e quando a gente está falando de qualidade, eu não estou falando só de preço, porque eu acho que você consegue encontrar roupas acessíveis de algodão, principalmente orgânico, ou de linho. É, Me perdi completamente. Porque eu acho que isso tem a ver também com a qualidade das roupas, então são roupas que às vezes vão durar mais tempo e que vão ajudar aí a elevar nossa energia. Independente de você acreditar ou não, eu acho que tem uma coisa ali que é científica da pesquisa, que são esses lugares da medição dessas frequências. Então, se a gente pode de alguma maneira elevar nossa frequência, eu acho que sempre é uma coisa interessantíssima, né, de se pensar. E aí, aproveitando que eu estou nesse papo bem Ananaíra, falando em frequências, para quem quer entender um pouco mais sobre isso, tem um livro que é muito interessante, que se chama Como se tornar sobrenatural. Eu vou pegar esse livro aqui para você. Como se tornar sobrenatural, pessoas comuns realizando o extraordinário. Esse é o nome do livro. É um livro que ele vai falar um pouco sobre lei da atração, de alguma maneira, em algum sentido, mas ele vai falar sobre isso, né? Sobre como a gente vive num mundo onde tudo é frequência, então você elevando sua frequência, você vai atrair frequências mais elevadas para sua vida. Não é só num lugar místico que ele fala sobre frequência, mas ele também vai trazer pesquisas e tudo mais. E é um livro super tranquilo de ler, assim, ele tem uma escrita interessante. Ele é um cara que pesquisa isso sobre frequências, começou a dar palestras sobre isso, e nessas palestras ele faz meditações, são tipo retiros. Então ele vai trazendo também casos de pessoas que frequentaram essas palestras, alunos, e ele vai trazer métodos ou sistemas de como fazer meditações para elevar suas frequências, enfim. É um livro muito interessante que eu acho que vale a pena, se você se interessa por isso, ler também. E é louco pensar nessas coisas de energia, porque ontem eu acordei e aí, enfim, gente, eu tô meio crazy porque eu tô, né, vivendo um momento difícil da vida, muitas crises. E aí tentando me alinhar, tentando encontrar, falar, meu Deus, eu vou encontrar o meu caminho. Ainda tá saudável, tá? Eu não tô numa positividade tóxica nem nada disso. Eu acho que eu sou essa pessoa, então acho que tem a ver comigo, mas acordei e falei, cara, quando a gente acorda, qual seria a melhor coisa a fazer? Tipo, uma prece, para tentar não acordar e ir pro celular. E aí começa a rolar o celular e ver um monte de coisa, e quando eu vejo eu já tô lá tomando um café, e eu não sei nem como é que esse processo aconteceu. Fiquei meio pensando nisso, em tentar entender uma nova dinâmica de rotina, assim, ao acordar. Aí eu cheguei na sala e abri o iPad, e aí apareceu um vídeo da Lucilena Galvão, que é uma professora filósofa, e aí hermética e tal. E aí o vídeo apareceu e o vídeo era: o que fazer quando acordar? Qual a primeira coisa a fazer ao acordar? Era alguma coisa assim. E aí ela vai fazer uma citação da Helena Blavatsky, que ela vai falar sobre você acordar e assim que você acorda não ficar enrolando na cama, levantar, e sobre fazer uma prece para a humanidade, enfim. Se quiser, eu vou deixar o vídeo aqui se você quiser ir lá assistir. Mas eu achei muito louco, porque eu falei, cara, eu só pensei isso. Não foi uma coisa que eu digitei, não foi uma coisa que eu verbalizei. E aí eu fiquei pensando, cara, realmente, né? Eu acho que eu atraí isso para mim, assim. Foi meio um sinal, assim. Achei um sinal. Uma outra coisa que eu tenho pensado muito, que é sobre como tentar driblar de alguma maneira o que eu tenho consumido para que não seja sempre a mesma coisa. Porque eu comecei a ver que eu estava sempre vendo as mesmas coisas, a mesma, em tudo, assim, desde a mesma estética de roupa, a mesma estética de design, vendo tudo muito igual. E eu falo, nossa, eu queria descobrir novas coisas, assim, eu gosto dessas coisas, mas essas coisas, de alguma maneira, eu contei algum dia que eu gostava, e aí começaram a me indicar essas coisas. Ai, achei que tinha dado ruim. E eu não sei mais se eu gosto só dessas coisas ou se agora eu gosto porque continuaram me indicando, isso falando de algoritmo, enfim. E aí eu falei, nossa, eu acho que dá para voltar um pouquinho para quando o mundo não era internet. E aí eu
comecei a comprar revistas de novo, ir para livrarias, tentar ver livros novos e folhear mesmo. E, cara, um mundo se abre assim, realmente, porque, claro, tem os editores, né, principalmente em revistas, as pessoas vão construir coisas ali, mas é uma outra visão. E aí você descobre coisas. Eu sei que, tipo, eu comprei 3 revistas no mês passado, e eu acho que eu descobri umas 5 marcas que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí, tipo, eu fui ver no Instagram, elas eram grandes e marcas brasileiras, assim, com uma estética muito interessante, de coisas muito interessantes, mas que eles não achavam que era o tipo de coisa que eu ia gostar, então não estavam me entregando nada disso. Se você quiser experimentar isso de alguma maneira, eu acho que vale muito a pena ir numa banca, comprar revista. Vai ter várias matérias de coisas novas, porque são coisas que o algoritmo não iriam te entregar. E nas livrarias, sebos, enfim, escolher aí o que mais se encaixa na sua vida e nos seus interesses. Buscar esse hábito de ir até esses lugares e ver coisas que você não veria, porque daí você vai descobrir um monte de coisa nova, tentar driblar um pouquinho essa avalanche de informações que você não sabe nem muito bem por que você está consumindo, ou quem está te dizendo que você deve ver sobre isso, falar sobre isso, vestir assim, enfim, fazer as coisas desse jeito. Locadora não dá mais pra ir porque não existe mais, mas eram tempos de ouro. São experiências que algumas pessoas não tiveram e não vão ter. Ou quem sabe as coisas voltem também. Tudo pode ser, né? É isso, turma. Muito obrigado para quem ficou até o final. Se você gostou, curte, compartilha para que mais pessoas possam ver, que o canal possa crescer. É muito importante para mim. E um beijo no coração e até a próxima. Devo estar vermelho o vídeo inteiro. Eu não tenho um maquiador. Entendeu? Não é fácil ser blogueira assim.